de louvor. Esse é escolhido. Chamado não. Chamado simplesmente vem assistir culto. Escolhido vem cultuar. Chamado vem assistir para ver o que acontece. Escolhido vem a fazer acontecer. Você tem que ser escolhido, não só chamado. Todos são chamados, mas você tem que entrar na lista dos escolhidos. É isso que é importante. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então veja só, o primeiro era do pó da terra, o segundo o homem do céu, que é Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem espiritual. É maravilhoso por quê? Porque todos têm a mesma oportunidade. Ninguém pode reclamar que Deus tenha privilegiado um ou outro. Ninguém pode reclamar que Deus tenha seus preferidos. Todos têm a mesma oportunidade, porque todos eram pecadores. E todos foram salvos pela mesma coisa, pela graça de Cristo Jesus. Ninguém aqui foi salvo porque deu um cheque de 10 mil reais. Ninguém aqui para ser salvo teve que vender a casa e trazer o dinheiro para a igreja. Ninguém aqui para ser salvo teve que cortar um braço. Ninguém aqui para ser salvo teve que entregar um boi aqui para ser sacrificado. Todos foram salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Todos entraram pela mesma porta que é Cristo Jesus. A todos foi apresentado o mesmo evangelho. Ninguém pode reclamar. Deus não tem privilegiados. A todos é ofertado a mesma oportunidade. Mas é de acordo com a sua postura que vamos ver se você está ligado ao homem terreno ou ao homem espiritual. O homem terreno é o homem natural. O homem terreno é o homem destemperado. O homem terreno é o homem que ainda manifesta aquilo que é da natureza caída. O homem terreno é aquele que ainda não foi crucificado. Mas o homem espiritual, para que ele se manifeste, tem que crucificar o terreno. Enquanto o homem terreno não for crucificado com Cristo Jesus, o homem natural não vai se manifestar. A mulher natural não vai se manifestar. É imprescindível que para se manifestar o homem espiritual, para se manifestar a mulher espiritual, você tem que pegar essa tua natureza, que é contra a palavra de Deus, essa tua natureza que é contra a vontade de Deus, essa tua natureza que não reflete mais a imagem de Deus, que tem uma imagem distorcida pelo pecado, você tem que crucificá-la, colocá-la na cruz. E quando ela se manifestar, você tem que determinar: não, minha velha natureza está crucificada. Minha velha natureza está pregada na cruz. E se for preciso, eu vou pôr mais prego nela. E ela vai continuar crucificada. A partir desse momento é uma natureza espiritual. Se fosse conforme a natureza carnal, eu faria. Mas agora é uma natureza espiritual. Se fosse conforme a natureza carnal, eu concordaria com isso. Mas agora é uma natureza espiritual. E eu não posso concordar com aquilo que Deus não se agrada. Então nós temos que manifestar, e é uma força, porque como Cristo mesmo diz, o céu será tomado à força. Não é com tranquilidade, não é com facilidade, é a força. É você que tem que realizar este ato. É você que tem que realizar, você que tem que determinar para si mesmo. É só você que pode fazer isso. Você tem que manifestar aquilo que Deus determinou que é o homem espiritual. Então se você manifesta o homem espiritual, necessariamente o seu homem carnal tem que estar crucificado. Então veja, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem espiritual. Agora, para ter a imagem do homem espiritual, conforme estamos aqui desenvolvendo no estudo, nós temos os chamados atributos de Deus. Aqui na página de trás, os chamados atributos de Deus. Então, para que essa realidade da imagem de Deus esteja manifestada em nós, nós precisamos adotar para nós aquilo que é da natureza de Deus. Porque o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus em nós não é cor da pele. A imagem de Deus em nós não é fisionomia. A imagem de Deus em nós não é aparência. A imagem de Deus em nós é a natureza de Deus. É aquilo que Deus é. É como você olha para um filho e você vê as características do seu pai. E você vê os trejeitos do seu pai. E você vê traços da fisionomia dele que é conforme o seu pai. E você diz, realmente, essa criança aqui é filha de fulano de tal. Porque é inegável. Tem uns traços, tem as características. Tem as manias dele, que acabou pegando pelo convívio, pela aprendizagem. Então o filho, ele tem as características do seu pai. Inclusive Jesus, falando com os judeus, Jesus,
ele em alguns momentos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi muito duro com os judeus. Não porque ele não gostasse deles. Ele amava os judeus, ele veio para o seu povo. Ele veio para os que eram, mas os seus não. Mas a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa condição. Ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus. Ele veio de uma forma especial para eles, priorizando eles no primeiro momento, porque eles são a nação escolhida. Só que uma vez que eles rejeitaram, aquilo que eles rejeitaram para nós foi uma grande bênção. Aquilo que eles rejeitaram para nós é uma grande vitória. Nós estamos colocados nesse lugar, como Paulo diz, nós fomos enxertados. A videira original foi cortada e nós, jambuzeiro bravo, fomos enxertados nela. Nós não somos da árvore original, nós fomos enxertados nesta realidade. Nós estamos hoje numa posição centralizada diante de Deus. Nós somos o centro da história. Por quê? A igreja em Cristo Jesus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram essa posição. E quando eles rejeitaram essa posição, Cristo falou para eles: vocês querem fazer a vontade do Pai de vocês. E aí eles ficaram confusos diante daquilo e Cristo disse: vós tendes por pai o diabo. Ele falou com essas palavras: vós tendes por pai o diabo, Satanás. Por quê? Porque ele foi mentiroso desde o princípio. Ele foi mentiroso desde o princípio. Então, quantas pessoas têm vivido uma mentira hoje? Quantas pessoas têm vivido uma ilusão hoje? E muitas das vezes, para sustentar essa ilusão, ela gasta o dinheiro que não tem. Muitas das vezes, para sustentar essa ilusão, ela ostenta um sorriso falso no rosto, que é uma máscara. Muitas vezes, para sustentar essa ilusão, ela coloca no Face só imagens bonitas, ou então fica repetindo aquelas imagens lá do passado. Um dia que ela foi feliz, ela fica repostando. O que ela está fazendo? Ela está sustentando uma imagem falsa, uma imagem que é para cobrir uma realidade. Então ela está sustentando uma mentira. E toda vez que você se afasta da verdade que é Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o que há. Toda vez que você se afasta da verdade que é Cristo, você vai ter que sustentar uma mentira. Então a nossa única solução é nós abrirmos mão da nossa mentira e entrarmos na verdade que é Cristo Jesus. É abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar. É abrir a nossa realidade e dizer: Jesus, muda aquilo que tu queres mudar. Altera aquilo que tu queres alterar. Corta aquilo que tu queres cortar. Remove aquilo que não te agrada. Muda aquilo que tu queres mudar, transformar. E faz-me conforme o teu querer e a tua vontade. Quando nós assim fazemos, nós saímos da mentira do pecado, nós entramos na verdade, que é a natureza de Deus. E a natureza de Deus em nós, conforme Cristo quer manifestar, são os atributos que Deus tem e comunica a nós. Então existem atributos incomunicáveis para os quais nós olhamos e glorificamos a Deus. E aí nessa lista que eu trouxe para vocês, nós temos alguns atributos incomunicáveis, que são característicos, que são singulares a Deus. Veja só, tem aí chamado aceidade. O que é aceidade? Aceidade é uma característica por meio da qual diz que Deus não tem origem em coisa alguma. Deus, ele é um ser por si mesmo. Inclusive é interessante que eu já vi algumas discussões, teólogos, filósofos dizendo: na verdade, dizer que Deus existe é pouco. Deus não existe, Deus é. Por quê? Tudo que existe tem começo, meio e fim. Tudo que existe ocupa um determinado lugar no espaço. Isso é uma coisa que existe. Deus, ele não tem princípio e Deus não tem fim, ele é eterno. Deus não ocupa um determinado lugar no espaço. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e mesmo assim ele é uma pessoa. Ele não está misturado com a sua criação. Ele é uma pessoa, ele é um ser, mas ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele escapa à nossa compreensão. Então Deus não apenas existe, Deus é. E tudo aquilo que existe depende de Deus para existir. Se Deus não fosse quem é, nada do que existe teria podido existir. Então, esta aceidade, essa característica, Deus é por si mesmo. Outra característica, Deus é onipotente. Interessante, né? Porque muitas pessoas hoje, eles têm iludido a si mesmo, eles têm se enganado e têm tentado lançar mão, tocar nessa característica de Deus. Veja, você não pode todas as coisas.
Veja, você não pode determinar aquilo que você quer que aconteça. Veja, você não pode determinar alguma coisa para Deus. Você não pode obrigar Deus a alguma coisa. Você não pode colocar Jesus contra a parede, como algumas igrejas, infelizmente, têm pregado. Lugares que não dá nem para chamar de igreja. Empresa, na verdade. Você não tem essas condições. Por quê? Porque você não tem todo o poder. Na verdade, você é menos do que a gota do fundo de um balde. Na verdade, você é menos do que um grão de areia. Na verdade, você é como uma sombra que passa. Na verdade, você, diante de Deus, sequer tem o direito de dizer que existe. Você só existe porque Deus permite que você exista. E Deus sim, Ele pode todas as coisas. Deus é o Criador de todas as estrelas da galáxia e chama cada uma pelo seu nome. Deus, Ele pode tomar todos os oceanos na palma das suas mãos e medi-los apenas com o seu palmo. Deus, Ele pode estar em todos os lugares e atender a orações aqui no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, e estar com cada um dos seus servos ao mesmo tempo. É só Deus que pode fazer isso. Deus é onipotente, não há limite para o seu poder. Se Deus pensa alguma coisa, ela vem existir naquele momento, porque Ele tem todo o poder. Então, nós temos que olhar para as características de Deus e glorificar a Deus nas suas características incomunicáveis, aquilo que pertence só a Deus. Só Deus tem aceidade, só Deus é onipotente, só Deus é eterno. Então, quando falamos da eternidade de Deus, nós nos lembramos que nós não somos eternos, nós somos passageiros. E muitas das vezes, nós nos afligimos com uma situação, só que quando Deus olha para aquela situação, para Deus, aquilo não tem nem um milésimo de segundo. Então, Deus, como diz Agostinho, Ele é eterno. E a eternidade, Ele tenta explicar, Ele diz, a eternidade é um momento presente eterno. Momento presente eterno. É como se Deus olhasse num só momento e visse toda a existência num só golpe de vista. Então aquilo que para você é insuportável, aquilo que para você é demais, aquilo que para você vai acabar com a sua existência, Deus sabe qual é o começo daquela provação e Deus sabe também qual é o final dela. Deus apenas espera que você se mantenha fiel no seu lugar, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai trazer. No momento dele e não no seu momento. Se Ele trouxer no seu momento, não vai ser bênção para a tua vida, você não está pronto para ela. Mas se Deus trouxer no momento dele, vai chegar no momento em que você passou pela fase da prova, em que você passou pelo aprendizado, em que você vai estar pronto para receber esta bênção. Então Deus diz, aguenta mais um pouco, porque eu sei aonde é o fim desta prova. Aguenta mais um pouco, porque eu sei onde é o fim dessa estrada. Aguenta mais um pouquinho que a tua bênção já está perto de chegar. Eu estou vendo o momento em que ela vai chegar. E eu vou te abençoar. Eu não vou me esquecer de você. Porque ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Como o profeta Isaías. Assim diz para nós. Deus é eterno. Ele sabe qual é o momento da tua vitória. Ele sabe qual é o momento que a tua vida vai dar uma virada e que você vai ver as promessas se cumprirem. Ele sabe. Simplesmente Ele conta com a tua fidelidade. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Não se torne indigno dando as costas para o chamado de Deus. Permaneça no teu lugar, porque o Senhor é contigo. E Ele conhece todas as coisas. Ele é eterno. Ele é eterno, Ele é onisciente, como eu já disse aqui, e Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é imutável, porque Ele é perfeito. Ele não precisa mudar. Quem tem que mudar somos nós. E aí chega na parte que eu queria passar, que é essa aqui, ó. Os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são o quê? São as características que em Deus são perfeitas, que em Deus são absolutas e que nós precisamos absorver elas na nossa vida. Claro que nós não vamos conseguir viver ela de uma forma perfeita, mas nós vamos viver aquilo que nós vamos esforçar cada dia mais a aperfeiçoar. Você vai absorver ela para você. Você vai se pautar por ela e cada dia mais você vai crescendo nela, vai crescendo, até que, como Paulo diz, chegar na postura de varão perfeito, conforme a imagem de Cristo Jesus. Nosso padrão é Cristo. Você percebeu? O nosso padrão não é o pastor, por mais que nós amemos ele, ele também é um homem, está lutando também, está na mesma carreira, está no mesmo objetivo. Nosso padrão não é o pastor presidente, nosso padrão não é o pregador, nosso padrão não é o nosso parente. Nosso padrão é Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Se você colocar Cristo como teu alvo, se você colocar Cristo como teu objetivo, nada vai tirar você do caminho, porque Cristo não falha, porque Cristo não erra,
Porque Cristo não fracassa. Ele disse, como ele mesmo diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Do jeito que ele venceu, se nós nos pautarmos nele, nós também vamos alcançar a mesma vitória. Porque em Cristo a nossa vitória é garantida. Veja os atributos comunicáveis de Deus, para encerrar. Ó. Sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, amor, beleza e fidelidade. Eu quero ler um versículo que eu selecionei aqui. Você vai ler os outros em casa. Eu quero ler um só, para a gente ter a noção do que é adotar os atributos comunicáveis de Deus e assim poder ser a imagem e a semelhança de Deus. Manifestar Deus na nossa vida. Veja, você tem que adquirir a sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? Veja aqui o que diz o versículo de 1 de Coríntios 2,6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros. Está vendo aí? Escrito entre os maduros. Por quê? Porque cabelos brancos não é necessariamente sinal de maturidade. Então você tem que ter cabelos brancos, mas também tem que ter maturidade. Os cabelos brancos vão aparecer no decorrer da continuidade da história, da vida, é natural. Só que junto com os cabelos brancos tem que vir também a maturidade. Você tem que ir ao longo do tempo participando dos ensinamentos que Deus vai proporcionando a você na escola de Deus. Você quer saber o que é a escola de Deus? O cativeiro babilônico para Israel foi uma escola de Deus. Israel estava sempre apegado à idolatria. E o que Deus fez? Deus mandou Israel para uma escola específica. Eu vou tirar você dessa terra e vou colocar você no cativeiro. E lá você vai ver a dificuldade para você me servir, a dificuldade para você me adorar. E você vai ter o desejo de estar de volta na sua terra, para ter a mim somente como seu único Deus. Israel passou por aquele período, e quando foi trazido de volta do cativeiro, conforme tinha sido profetizado por Jeremias, 70 anos depois, Israel, você pode até dizer que ele tem muitos defeitos, mas a idolatria saiu da vida deles. É a escola de Deus. Você percebe que a tribulação na sua vida não é para a sua destruição. A prova na sua vida não é para você perder, não é para você ser humilhado. É a escola de Deus na tua vida para você adquirir sabedoria. Como é que Deus vai fazer você se tornar sábio? Dando problemas para você resolver. Então Deus traz problemas que num primeiro momento causam aflições. Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para o jejum. O Espírito de Deus vai se comunicando com o teu espírito, e daqui a pouco, quando você vê, o Espírito Santo de Deus te ilumina e te dá a solução. E essa solução não está em livro, essa solução não está na faculdade, essa solução não está na ciência. Essa solução vem da parte de Deus para a tua vida, é a sabedoria. E quando você adquire essa sabedoria, Deus vai usar você para instruir outras pessoas que vão passar pela mesma situação. Aceita a escola de Deus na tua vida. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para ser professor. Deus está te preparando para a maturidade. Assim é que Deus faz, veja só. Entretanto, falamos de sabedoria com quem? Com os maduros. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria do homem, sabedoria carnal e animal, leva ele à destruição. A sabedoria de Deus é o princípio, né? Como diz lá em Provérbios, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. O teu temor a Deus, a tua obediência a Deus, a tua maneira de servir a Deus, é o princípio de toda sabedoria. É através dela que você vai trazer solução para a tua vida e para as pessoas que estão à tua volta. Veja só, você precisa adquirir o atributo de Deus chamado justiça. Olha só a seca da justiça, o que é que diz? Ó. Quem segue a justiça, na página de trás, ó, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Mais um. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Outro. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado, imputado como justiça. Você serve a um Deus? Você serve a um Deus justo. Você serve a um Deus que não falha com a sua justiça. Você serve a um Deus que é sempre correto, que é sempre certo. Como é que você, servindo a um Deus certo, você pode se comportar com injustiça? Quando você é injusto com o seu empregado, quando você é injusto com a sua empresa, quando você rouba tempo da sua empresa, você está sendo injusto com ela. Quando você é injusto com a sua igreja e você não cumpre com fidelidade a sua chamada, a sua missão, a sua responsabilidade para com a sua igreja. Quando você é injusto com a sua família, quando você é injusto com os seus filhos, quando você é injusto
Deus, ele trará sobre você o juízo dos injustos. Mas quando você é justo, a justiça que você manifesta sobre você trará, como diz aqui o texto, trará tranquilidade, trará paz, trará vitória. E como Abraão, você também será justificado. Você será, como diz aqui o texto que foi lido, Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. A sua maneira de crer em Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua fé em Deus vai ser imputada como justificação diante de Cristo, diante de Deus. Então a justiça é imprescindível. Se você não agir com justiça, você não está conforme a imagem de Deus. A bondade, veja só. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, Paulo está comparando aqui que Deus foi bom, mas também foi severo. A bondade de Deus tem uma condicional. Qual é a condicional que aparece aqui? Que você permaneça. Então, Deus manifestou a sua bondade para nós através de Cristo. Como é que a bondade de Deus vai permanecer sobre você? Se você permanecer em Cristo, se você continuar fiel a Cristo. Apesar deste momento, se você passar por cima desta prova e continuar fiel a Cristo, a bondade de Deus permanece sobre a tua vida. E Deus olha para você com benevolência. E Deus olhando para você com benevolência, Ele proporciona a você livramento. Olhando para você com benevolência, Deus proporciona a você escape. Deus proporciona a você bênção. Deus proporciona a você a segurança e a abastança no momento da crise. Por quê? Porque você permanece em Cristo Jesus. Então a bondade de Deus, ela está sobre nós enquanto nós estamos em Cristo. Deus olha para nós e vê o seu Filho amado. Outra questão, misericórdia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, como diz Jeremias no livro das Lamentações. Então são as misericórdias de Deus sobre nós que garante nós estarmos aqui. Eu acredito que é motivo para nós glorificarmos a Deus todo dia. Eu acredito que é motivo para nós adorarmos a Deus todo dia. Toda vez que você chegar em casa, dobre os teus joelhos e diga: Senhor, eu te agradeço pelas tuas misericórdias. Eu te agradeço pela tua graça. Eu te agradeço pela tua bondade. Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior exemplo do amor. E aí embaixo eu não vou ler, mas João diz: aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama seu irmão que vê, este é mentiroso. Então o amor de Deus, ele se manifestou por nós, primeiro, através de Cristo. Deus demonstrou seu amor. Num segundo momento, nós temos que demonstrar o amor de Deus em nós. Amando a quem? Ao nosso próprio irmão. Por mais defeitos que ele tenha, você precisa amar o seu irmão, porque senão o amor de Deus não estará em você. Da mesma forma como Deus amou você com todos os seus defeitos, você também precisa amar o seu irmão. Maravilhoso. A beleza. Veja só. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, a beleza, conforme a Bíblia Sagrada, conforme a Sagrada Escritura, é aquilo que não contamina o corpo e nem contamina o espírito. Uma vez que o corpo está contaminado, uma vez que o espírito está contaminado, está prejudicado, está desfigurada a imagem de Deus. Uma vez que estamos purificados, e aí você tem tanto o corpo quanto o espírito. Ambos têm que ser purificados e apresentados santificados na presença de Deus. Temos que zelar constantemente para que a beleza de Deus se manifeste em nós, por meio da nossa purificação. Encerrando, fidelidade. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Também, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E agora o último. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem, fidelidade a Deus. Quando você se preocupar em manifestar os atributos comunicáveis de Deus, tenha certeza, a imagem e semelhança de Deus se manifesta através de você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, vai, graças a Deus. Vamos ficar mais uma meia hora aí, tá vendo? Muito bom, viu? Deus abençoe.
Continue abençoando o irmão Júnior. José Vinícius Júnior.